Olá, meus amados e amadas, graça e a paz. Mais uma vez, nós estamos aqui diante do Senhor. Estamos juntos, mais uma vez, porque o Senhor é bom e é digno de ser louvado. Mais uma sala de oração e obrigado a vocês que estão presentes aqui. Obviamente, alguns irmãos que vão nos assistir depois, nossa sala gravada, mas é bom estar aqui com vocês. Nós estamos toda quarta-feira trazendo um propósito de oração. Nós já oramos pela família, nós já oramos pelos governantes e hoje nós vamos orar pela nossa amada igreja, né? A igreja que Cristo instituiu, a igreja de Jesus Cristo, né? Eu quero refletir com vocês justamente esse tema, que é a oração, a necessidade de orar por nossa ou pela nossa igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo somente as quatro paredes, todo mundo já entende que é igreja, né? Somos nós, quem nela está, nós somos o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, não é? Nós falamos muito sobre isso aqui, mas eu quero meditar com vocês. Eu quero abrir um texto rapidamente, só para a gente iniciar, para a meditação dos irmãos que vão nos ouvir depois, e para vocês aqui. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. E aí eu já vou entrar no sermão em si, tá bom? Diz assim o texto, irmão. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ou com a vontade de Deus, melhor dizendo, ele nos ouvirá. Então, aqui o texto deixa bem claro. Se a gente pedir tudo que está na vontade de Deus, certamente ele vai nos ouvir. Então, eu inicio com esse texto. E eu quero iniciar falando sobre esse tema de hoje. Eu encontrei hoje uma frase muito conhecida, talvez vocês não ouviram falar ainda, mas eu vou citar, do irmão, né, daquele irmão famoso, Martinho Lutero. Ele falou assim, ó, vamos orar na igreja, com a igreja e pela igreja. Lindo isso, né, irmãos? Então, nós temos que orar. Nós temos que orar pela igreja, na igreja e com a igreja, não é? Então, iniciando hoje nosso sermão, orando por mim ou pela minha igreja, nós temos que orar de forma intencional e que essa oração ela reflita no anseio de uma noiva, agora eu falo da igreja, que está aguardando o retorno do noivo. E eu falo de quem, gente? De Cristo. Não é? De Jesus Cristo. Então, a primeira característica para a igreja orar, ela precisa orar a palavra de Deus. Pastor, o que é isso? Lá na cruz, Jesus nos resgatou e nos livrou da morte. Como diz o texto bíblico, lá em Romanos 8:1, diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo quem, gente? O Espírito. Então, nós vamos compreender que a oração pela igreja, ela é comandada, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ao orarmos, nós devemos nos focar em Deus. E focando em Deus, automaticamente, nós temos que se atentar, né? Se voltar à sua palavra. Este é o modelo das orações que os apóstolos nos ensinou lá no Novo Testamento, não é? Assim, precisamos desejar, ansiar que o Espírito Santo de Deus nos revele e nos ensine como orar e como orar pela nossa igreja. Orando e pedindo por paz, orando por alegria, pela unidade da igreja, orando pela santidade do povo, orando também pela esperança, não é? Então, meus irmãos, a necessidade de orar e orar a palavra de Deus é declarar que as verdades de quem Deus é e o que ele pensa sobre nós e a sua igreja. Então, orarmos pela igreja é saber quem Deus é
e entender o que Deus pensa sobre nós, sobre a sua igreja. E eu digo mais, é concordar com o que ele diz em suas escrituras. É crer, é orar mais de uma vez sobre nossa igreja local. Então aqui eu inicio dizendo essa necessidade de orar pela igreja, né? Em tempos tão difíceis, onde as pessoas estão fracas na fé, onde as pessoas estão distanciadas, as pessoas estão deixando de ter comunhão como igreja. Eu faço um apelo aqui hoje, irmãos. A oração pela igreja, agora eu não estou falando de uma igreja específica, de um nome, da Igreja Batista Reformada da Vida Abundante em si, mas eu estou falando da Igreja de Cristo, que você já sabe, a igreja instituída por Cristo, aonde ele é o cabeça. Eu separei aqui alguns tópicos aonde a igreja deve orar. A igreja local deve, a partir disso, fazer orações, assim como os apóstolos e o próprio Jesus nos ensinou. Não é? A primeira coisa que nós temos que fazer na nossa oração pela igreja é orar pela unidade. A unidade entre cristãos e as suas famílias. Está lá em João 17, 21 e 23. Como não vai dar tempo a gente ler os textos, os irmãos podem refletir depois. Nós vamos ver que esses textos vão dizer, esse texto vai nos dizer a importância da unidade, irmãos. Então, a nossa oração hoje, no propósito de oração pela igreja, é a unidade da igreja, não é? Um outro tópico que eu encontrei e achei relevante a gente orar hoje é pela manifestação da presença de Deus, ou de Cristo, em todas as áreas da nossa igreja. Não é? Eu posso falar em todas as áreas, como, por exemplo, as crianças, os jovens, as senhoras, os senhores, não é? Os ministérios, tá? O Ministério da Palavra, o Ministério Infantil, o Ministério de Mulheres, não é? O Ministério de Educação Cristã, ou seja, pelas pessoas, né? Para que as pessoas sejam salvas, as pessoas sejam libertas, e ainda mais, que as pessoas sejam reavivadas. Muita gente precisando ser reavivado pelo poder do Evangelho, não é? Para dar base nesse tópico, eu li lá em Atos 2:17. Depois você pode abrir a sua Bíblia e conferir que houve um reavivamento lá em Atos. Houve um avivamento, um reavivamento com aquela igreja, com aqueles irmãos, naquela passagem lá do Espírito Santo que pairou sobre aquele lugar, não é? E houve-se outras línguas e tudo mais. Um outro ponto que eu acho interessante, irmãos, é a gente orar por amor entre os cristãos, entre irmãos. E esse amor nós temos que rogar ao Espírito de Deus, ou o Espírito de Deus, que coloca em nós uma santidade contínua. Porque eu também acredito que não dá para amar alguém se a gente não tem um relacionamento sincero com essas pessoas, não é? Então, acho muito importante a gente se relacionar, né? Mas um relacionamento santo, bíblico, espiritual, que o próprio Deus nos dá. Está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Também ansiar que os cristãos possam ser fortalecidos no íntimo de cada interior, de cada irmão, de cada irmã. Efésios 3, 16 ao 19. Então, quando nós temos esse propósito, esse dever de orar pela igreja, nós temos que pedir isso, para que haja comunhão entre os irmãos em santidade. E também que os irmãos possam desejar, né, irmãos, ser fortalecidos, não é? Um outro ponto para a gente já ir para o final, eu achei alguns pontos que eu achei interessante a gente falar hoje, é a questão ter convicção sobre a pregação da palavra, para que todos sejam profundamente impactados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o seguinte, que nós devemos... Deixa eu mutar aqui, tá muito barulho. Peraí, só um minutinho. Tá muito barulho. Eu vou mutar, tá bom? Todo mundo aqui, mutei. Pronto. Agora dá para vocês ouvirem isso aí, terceiros, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, para a gente finalizar, há uma necessidade de a gente ter convicção sobre a pregação do Evangelho.
o que pode acontecer, o que está acontecendo em nosso meio, na igreja de Cristo, no modo geral, é que as pessoas ouvem a palavra, mas não a praticam, né? Essas pessoas precisam ser impactadas pelo poder do evangelho, né? Perceber que as escrituras é o nosso norte, é o que nos guia, não é? Para isso eu dei o texto base, João 16, versículo 8, né? Nesse quesito. Um outro ponto interessante também é para que seja liberado sobre a nossa igreja local a graça para que nós possamos orar mais e orar de forma intensa. Zacarias 12, 10. A propagação do evangelho, ou seja, o despertamento meu, seu, da igreja, dos irmãos, em pregar o evangelho, em difundir, em divulgar, em proclamar, em evangelizar. Deixa bem claro aqui, as boas novas. Às vezes o Senhor faz tanta coisa conosco, quantas coisas que o Senhor tem nos feito. Eu não estou falando aqui de bênçãos, mas quantas coisas o Senhor, através da palavra de Deus, através do nosso aprendizado sobre Deus, sobre a igreja, sobre Cristo, hoje nós somos pessoas melhores ou diferentes, né? Nós temos equilíbrio, nós percebemos Deus, nós somos pessoas que o Senhor tem nos usado para abençoar outras pessoas. E por que não continuar pregando, né? Então, nesse ponto de vista aqui, quando nós vamos orar agora, daqui a pouco, pela igreja, nós temos que orar também pelo despertamento da igreja, dos cristãos, para divulgar e proclamar as boas obras. Um outro aspecto que eu achei interessante, quero compartilhar com vocês, é que pela sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Deus sobre toda a igreja e sobre toda a comunidade de fé. Ou seja, que esse espírito, que essa vontade de aprender, né, de compreender as coisas que está escrito na sua palavra, possa produzir graça e conhecimento, não é? Que essa sabedoria, esse pleno conhecimento possa fluir em nós, esse desejo de aprender, de se interessar, de ler as escrituras, de perceber, de ir atrás, de investigar, de perguntar, de aprender em si, né? Então, isso é importante. Eu acho um ponto importante hoje, no nosso ponto de vista de oração pela igreja, no modo geral. E, por último, eu finalizo o meu último tópico aqui, para que haja oportunidades de pregação do evangelho. E aqueles que ainda não creram possam ser convencidos através do Espírito Santo de Deus. Eu estou dizendo sobre a questão da salvação, para que outras pessoas sejam alcançadas, não é? Para que outros irmãos, outras pessoas, para que as pessoas que vão ouvir, que de repente estão fracos na fé, pertencem a outra igreja, aqueles que estão desviados, aqueles que conhecem a Cristo, mas por algum momento, por alguma situação, estão afastados de Jesus. Eles possam reconhecer que Cristo é o mesmo Deus de ontem, Deus de hoje, e Ele sempre será o mesmo Deus. Para que haja salvação mesmo, né, irmãos? Entre nossa família, entre nossos irmãos, entre nossos amigos, em nome de Jesus. E eu quero concluir essa pequena reflexão sobre a igreja, que nós temos que orar pela igreja, é que quando nós oramos de forma bem intensa, bem proposital, por nossa igreja local, podemos, em fé, confiar que o Senhor escuta as nossas petições, né? Os nossos clamores, e no seu devido tempo, eu não tenho dúvida disso, que conforme a sua soberana vontade, veremos a transformação, veremos o agir de Deus. O Senhor chama a sua noiva, o Senhor chama a igreja para que essa noiva se adorne, se prepare para receber o noivo, né? E para que nós possamos continuar conectada com Ele, com Cristo, com o noivo. E Ele
e com ele, né? Com Cristo, através das orações na palavra de Deus. Irmãos, esta é a reflexão que eu tenho para falar com vocês. E dizer a vocês da importância de orar pela igreja. E quando nós falamos de igreja, falamos de pessoas. Então, eu quero convidar todos vocês a orarem uns pelos outros. Não é? Eu não tenho dúvida que vocês amam a igreja. E agora eu falo da igreja local. A Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Não é? Você pode até abrir o áudio, se vocês puderem abrir o áudio, por favor. Eu não tenho dúvida que vocês amam a igreja. Por isso, é o nosso dever orar por ela. Não é? Em todos os aspectos. Na vida financeira da igreja, na vida espiritual, na vida relacional da igreja, entre irmãos, na continuidade, a nossa construção, tudo que envolve a igreja, não é? É a nossa fé e tudo aquilo que eu já disse hoje no sermão. Amém, queridos? Vamos orar e pedir a Deus que Deus possa nos agraciar e nos permitir, né, orar uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração conjunta com vocês todos, no geral, uma oração geral por tudo que a gente já falou aqui hoje. Depois cada um vai orar por um propósito específico para a igreja, tá bom? Seja ele para o relacionamento da igreja, seja ele para a fé da igreja, seja para aqueles que estão fracos na fé, seja qual for o motivo, mas motivos específicos. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus, porque o Senhor é bom. Então, se você está aí na sua casa, você puder fechar os seus olhos. Certamente você que vai nos ouvir depois dessa gravação, nesse vídeo, você também pode orar onde você estiver com a sua família, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, nós mais uma vez estamos na tua presença, nessa sala de oração, Senhor. Porque grande és tu e maravilhas o Senhor tem feito. Deus, obrigado por essa oportunidade de perceber qual é a boa, perfeita vontade sua em nós. Deus, nós te rogamos pela igreja, Senhor. E agora, no geral, a igreja de Cristo, a igreja, os irmãos, as pessoas que pertencem ao povo, as pessoas que pertencem ao corpo glorificado de Cristo. Nós somos a igreja viva. E nesta noite, Senhor, nós nos reunimos para pedir ao favor da tua igreja, Senhor. Ó Deus, em diversas situações. Tu conheces a cada necessidade da igreja local. Eu oro agora pela nossa igreja, a Igreja Batista Reformada Vida Abundante. E talvez os irmãos orarão depois ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo para a sua igreja, para a sua respectiva igreja. Pai, que o teu mover do teu Espírito possa reavivar, despertar cada irmão. Tira de nós o medo, tira de nós a incerteza, para que possamos ser capazes de compreender qual é a sua boa e perfeita vontade. Senhor, que o medo, que a doença, que a tristeza, que o distanciamento, que tudo, nada possa nos afastar do teu amor, do convívio dos irmãos em comunhão. Ó, Senhor, eu oro pelas crianças. Ó, Deus, levanta as crianças, Senhor. Eu oro pelos adolescentes da igreja, eu oro pelos jovens da igreja, pelas senhoras, pelos senhores, pelos casais da igreja. Senhor, todas as pessoas que compõem a igreja, Senhor. Pelos ministérios, pelos homens, pelas mulheres. Que a tua graça soberana repouse sobre nós. Nós não conhecemos qual é a necessidade individual e específica de cada um. Mas uma coisa eu sei, existe um Deus sobre todas as coisas, que reina, e que vive, reina, que conhece, que sonda, e que percebe a cada necessidade. Senhor, a minha oração é que tu possa abençoar aquele que está fraco, aquele que está doente espiritualmente, perderam a fé, se desviaram, se afastaram. Espírito Santo de Deus, nós rogamos as suas misericórdias. Rogamos, Senhor, e necessitamos demais de Ti.
Necessitamos da tua bondade, do teu amor, Senhor, conforme for a tua vontade. Que a sua misericórdia possa reinar sobre cada vida de cada irmão, sobre as igrejas, sobre o povo, Senhor. Ó Deus, nós queremos nos encontrar em comunhão com a igreja, mas com responsabilidade. Senhor, com a mesma responsabilidade que nós temos com a nossa saúde física, que nós tenhamos responsabilidade com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde mental, com a nossa saúde em detrimento da tua palavra, Senhor. Nos ensina a amar, nos ensina a ensinar, nos ensina a ter misericórdia uns com os outros, nos ensina a perceber, Senhor, qual é a tua vontade. Deus, quantas vezes nós fazemos coisas, nem sequer perguntamos a ti o que tu tem para nós, o que quer nos direcionar, mas nesta noite nós nos humilhamos diante da tua presença, porque nós percebemos que só tu tem palavras e palavras de vida eterna. E mediante disso, Senhor, nos propomos, nos prostramos para que tu possa direcionar o meu querer, o nosso pensar, o nosso agir, Senhor. Muitas vezes o escape não é isolar, o escape não é fugir, o escape não é deixar de falar com as pessoas, o escape não é deixar de te louvar e te adorar. Senhor, perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Perdoa porque nós não sabemos o que fazemos. Senhor, nós te precisamos de ti. Nós precisamos da tua bondade. Nós precisamos da tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, que as nossas orações, os nossos clamores cheguem ao trono da graça. Senhor, nós queremos ser cristãos responsáveis. Queremos ser cristãos, Senhor, que compreendem o teu querer e o teu propósito. Que a palavra de Deus seja a nossa bússola. Que o evangelho seja o nosso guia. E que nós possamos tomar as nossas decisões conforme a tua vontade. Nos ensina, Senhor. Ó Deus, nós nos prostramos diante de ti. A nossa oração hoje é pela tua igreja, pelo teu povo. Clamamos a tua soberania, clamamos a tua misericórdia, crendo que tu és o Senhor sobre todas as coisas, tu és o Cristo misericordioso. Senhor, nós também já agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio a todas as formas difíceis que temos passado. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem permitido o cuidado. Por isso, Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. 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 Glória a Deus. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês, se vocês puderem, cada um de vocês fazer uma oração. Aquilo que vier no seu coração em relação à igreja. Não é? Cada um tem aí 1 ou 2 minutinhos para fazer a sua oração, né? Em nome de Jesus. Eu quero convidar o irmão Menezes a fazer essa oração para a gente. Irmão Menezes, apresente a igreja aí nesse propósito, por favor, de oração, por favor. Meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Senhor, mais uma vez, para te agradecer por tudo de bom e para te entregar em tuas mãos, Papai do Céu querido, a igreja, toda a igreja, meu Pai. Toma em tuas mãos, Papai, abençoa, protege, fortalece, livra de todo o mal, Senhor Jesus. Somos todos dependentes de ti, Pai. Nós precisamos de ti. Por isso que eu entrego todos em suas mãos, e toda a igreja entrega em suas mãos, Papai. Eu lhe peço que seja feita a sua vontade, e não a minha, mas que seja feita a sua vontade na obra do Senhor, e o Senhor esteja sempre presente na vida de todos nós mesmos, Papai. E, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu te peço que o Senhor fortaleça os seus servos mais e mais, que o Senhor esteja sempre presente na vida de todos e de toda a igreja. Amém. 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 Irmão Lourdes, olhe também um pouquinho. Tira o mudo. Tira o mudo do microfone.
Tire o mudo do microfone primeiro. Agora, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renova a cada manhã. Nós oramos pelas finanças da tua igreja. Nós pedimos, meu Pai, pelos teus filhos, Pai, os fiéis, os santos, os dizimistas, os ofertantes, os contribuintes, meu Pai, qual o Senhor tem levantado, o qual o Senhor tem abençoado ricamente. Nós oramos, meu Pai, meu Deus, por tantos, meu Pai, pela tua obra que necessitas, Senhor. Pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas finanças. Pedimos, meu Pai, que o Senhor abra as portas dos empregos na vida dos teus filhos que andam em desespero, em agonia. Oramos a Ti nesta hora, Senhor. Te agradecemos pelos que estão trabalhando, pelos que estão, meu Pai, indo e voltando debaixo da Tua mão poderosa. Ó Deus, que tudo, meu Pai, está diante do Senhor. Tudo tem um propósito, meu Pai, determinado para que as portas possam se abrir no tempo determinado do Senhor. Oramos, meu Deus, nesta hora, Senhor, por cada dizimista, por cada ofertante, por cada contribuinte, por cada coração voluntário, para estar fazendo a tua obra neste momento, meu Pai, nesse dia, nesta hora. Nós queremos te agradecer por tudo até aqui tem nos concedido, Senhor. Nós te louvamos, meu Pai, te agradecemos em nome de Jesus, meu Pai, que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Irmã Fátima, quer orar um pouquinho? Não, pastor, no momento não. Só agradecer mesmo. Agradecer, tá aí quietinho ouvindo as orações. Amém. Eu vou orar mais um pouquinho, então, em nome de Jesus, porque hoje eu tô com vontade de orar. Pastor. Sim, minha irmã. Pastor. Sim. Se não for pedir muito, eu gostaria de colocar a Maiara nas orações. Vamos orar? Vamos sim, a Maiara, né? Vamos sim. Senhor, nós oramos, Senhor, continuamos orando pela igreja, Deus, Senhor. em nome de Jesus, oramos pelos membros, pelos irmãos que estão necessitados da tua palavra, Senhor. Deus, te colocamos em tuas mãos e pedimos pela irmã Maiara, Senhor. Está cometida dessa enfermidade, Senhor. Tu és o médico dos médicos e tu tenha misericórdia conforme a tua vontade, Senhor Jesus. Onde quer que ela esteja, seja amparada pela tua mão, acolhida pela tua mão. Para aqueles que estão internados nos hospitais, para aqueles que estão sofrendo psicologicamente, Senhor, que a tua vontade seja eu creio que tu és um Deus misericordioso e tem cuidado de nós. Rogamos misericórdia, rogamos paz, rogamos, meu Pai, alívio das dores. Quantas pessoas estão falecendo, Senhor, por essa doença, por outras situações de doença, de saúde. Senhor, nós te pedimos proteção, nós te pedimos, Senhor, que tu possa ter misericórdia de nós. Oh Deus, a nossa oração é porque cremos que tu és o Senhor, que pode atender o nosso pedido. Nós clamamos um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo consegue. Ai, colocamos em tuas mãos. A tua palavra diz que nós temos que clamar. Clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabemos. Senhor, nós clamamos em tua palavra na oração. Tu diz também que nós temos que orar, Senhor, porque o justo tem muito poder nas suas orações. Nós te clamamos, Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós necessitamos, Senhor. Vai ao encontro daqueles que estão perdidos, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão abandonados, daqueles que estão longe, Senhor. Traga para perto, para que possamos cuidar, para que possamos abençoá-los. Ó Deus, esse é o nosso clamor. Pai, nós como igreja temos o papel de fazer a tua vontade. Alcança, meu Pai. Deus, revela a nós. Corações, meu Pai. Brota em nós o desejo cada dia mais de amar o nosso próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Oh, Senhor, que tenhamos piedade daqueles que necessitam. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Oh, Deus, que seja feita a tua vontade. É isso que nós te pedimos, Deus. Está batendo clamamos. Posso sair tudo aqui, ó. Vem parar aqui, ó. Jesus. Ah, claro. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Que
Que momento maravilhoso estar com os irmãos aqui. Eu fico muito contente de estar aqui com os irmãos, viu? Amém. Jesus Cristo possa vos abençoar grandemente. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos continuar orando pela igreja. Vamos permanecer firme na fé. Porque Jesus está voltando e quer ver uma igreja firme, uma igreja atuante, em nome de Jesus. É claro que alguns estão aí na casa porque estão de quarentena por condição de risco, né? Outros já se conseguiram se encontrar, mas continuamos firmes na fé, orando uns pelos outros, né? E não deixamos que nada nos abale, né? Porque Cristo vela por nós e Ele é por nós. Não, você vai rasgar essa Viu? foto. Meus irmãos, que prazer estar com vocês, muito obrigado, viu? De poder compartilhar com vocês aqui hoje essa sala de oração, que Cristo possa fazer morada em vocês. Nós vamos nos encontrar no sábado, aqueles que podem, na casa do irmão Zé, do pastor Zé Dias, naquele propósito de comunhão, que é o propósito de comunhão, de voltar à essência, não é? De dar oportunidade para os irmãos que querem ter comunhão. Amém? E domingo que vem, a gente volta no culto, seja ele online, seja ele presencial, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Domingo que vem tem galinhada. Isso, domingo que vem nós vamos nos encontrar, em nome de Jesus vai ter a nossa galinhada, né? Os irmãos já sabem como funciona, os irmãos podem comprar, ajudar, né? Pode se alimentar aí, né? Então não faça domingo almoço, vamos almoçar galinhada, em nome de Jesus. Obrigado, meus irmãos. Deus te abençoe, irmã Maria de Fátima, irmã Menezes, irmão Lourdes, obrigado, irmão Modestinho está assistindo, a Letícia e todos os irmãos que vão nos assistir. Acompanhe a Igreja Batista Reformada Vida Abundante nas redes sociais, tá bom? Tchau, gente. A paz de Cristo Jesus. E até domingo, na próxima quarta-feira. Sábado. Deus abençoe.